Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Generation Gap, vamos conhecer diferentes gerações de famílias que concluíram os seus cursos na Universidade do Porto e na mesma faculdade. São pais e filhos, avós e netos, tios e sobrinhos. Acompanhem-nos na descoberta de uma universidade multigeracional, mas que tem mantido o seu espírito genuíno ao longo dos tempos. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco um alumni e um futuro alumni da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que são pai e filho. São os dois de letras, mas apaixonados por áreas diferentes. Hoje só temos o filho connosco em estúdio, porque o João, o pai, apesar de estar connosco também, está muito longe. Mas já lá vamos. Olá, Tiago. Olá, João. Bem-vindos ao Alumni Mundos. João, vamos começar por saber onde é que está e o que é que o levou aí. Que não está aqui connosco em estúdio. De onde é que o estamos a ouvir? Boa tarde mais uma vez. Eu estou em Macau, neste momento. Estou em Macau, onde estou temporariamente a trabalhar. Portanto, a minha vida foi feita sempre na Universidade do Porto, com alguns interregnos. Mas em julho do ano passado, de 2022, eu assumi funções na Universidade de Macau e continuando a pertencer à Universidade do Porto, porque eu estou com uma licença sem vencimento, estou neste momento a trabalhar na Universidade de Macau e, na verdade, é da Universidade de Macau que estou a falar convosco também. Estou a trabalhar no Departamento de Português da Faculdade de Letras da Universidade de Macau. Muito bem. E agora vamos um bocadinho atrás. O que é que o levou à Faculdade de Letras e às letras, não é? A qual faculdade? A Faculdade de Letras do Porto. Do Porto, exatamente. Como é que decidiu tirar o curso, na altura, há muitos anos? Eu licenciei-me em Línguas e Literaturas Modernas, que é um curso que com esta designação já não existe. Por uma motivação principal foi o gosto pela literatura, na altura também o gosto pela gramática. Eu, quando era estudante de línguas, gostava sobretudo de estudar a parte gramatical das línguas. A gramática é assim uma palavra um bocadinho maldita hoje, mas é a minha paixão, se pudermos dizer assim, e portanto, houve ali um conjunto de circunstâncias que influenciaram a escolha deste curso. Tive a sorte de ter tido no ensino secundário excelentes professores de português, de francês e de latim. Isso teve também alguma interferência, alguma influência na minha escolha, e a escolha da Faculdade de Letras do Porto, concretamente, foi uma escolha muito influenciada por explicações, portanto, familiares e pessoais. Eu vivia no Porto e não tinha particular interesse em sair do meio familiar em que estava, e era mais fácil e mais conveniente, e a escolha pela Faculdade de Letras do Porto teve a ver com esses motivos e não me arrependi. Entretanto, tenho um filho que está aqui connosco, o Tiago, que acabou por ir parar à mesma faculdade. Foste influenciado de alguma forma pelo teu pai? Eu sei que já nos confidenciaste que ainda vieste para Física antes das letras, não é? O que para mim, sendo uma pessoa de letras também, porque eu estudei comunicação, é um bocadinho difícil perceber como é que a Física e as letras encaixam na mesma pessoa. Mas tu vais-nos contar. Apesar de que já percebi que o pai também, gostando muito de gramática, também é aquela parte mais matemática das letras, não é? Costumam dizer. Sim, boa tarde e obrigado pelo convite, mais uma vez. Sim, a parte que eu sempre gostei, no que quer que fosse que estudasse, é a analiticidade, a análise dos temas que estão por trás de todas as áreas. Foi isso que me levou à Física, e quando fiquei um pouco mais desiludido com a área como estava a ser feita, foi isso que também me levou à Filosofia. Foi a possibilidade de analisar textos e outras obras dentro desse meio. Portanto, apesar de ser um aluno de letras, mais um aluno de filosofia em particular, e não tanto relacionado com todas as outras partes dos estudos das humanidades e das letras. Mas sim, a filosofia, a parte que me interessa é sobretudo essa mais precisa, mais exata, mais matemática em certa medida. Mas a influência do meu pai também existiu, claro, desde pequeno que vou à Faculdade de Letras, não é?
e é um edifício que também é, pelas mesmas razões de proximidade e de não sair do núcleo familiar, também o Porto foi a escolha certa, e o curso de Filosofia também sempre foi um curso que me pareceu bastante interessante aqui na FLUP, e não tenho qualquer problema em... não revi nunca essa opinião. Estou bastante satisfeito com o curso como ele é dado aqui no Porto. Engraçado que o pai acabou por seguir, pronto, é um curso, como disse, agora já não tem a mesma nomenclatura, não é? Mas está mais ligado às línguas, e o filho é mais às filosofias, não é? Temos aqui algumas semelhanças, mas no fundo são carreiras muito diferentes, não é? Se formos a ver. De que forma é que tu achas que o teu pai te influenciou, além de teres essa parte de ir ao edifício e tudo mais, mas era normal em casa falar-se muito sobre... Porque eu sei que em casa não é só o pai que é de letras, pois não? Não, é uma família inteira praticamente. E sim, o mesmo gosto que se calhar no meu pai existiu na parte de gramática, para mim existiu também em questionar outras vertentes do estudo geral de todas as áreas. Portanto, as letras também surgiram aí na vertente filosófica. Confesso que a aprendizagem de línguas se calhar não teve o mesmo impacto como teve para o meu pai, isso acho que é um dado, mas o gosto pela literatura também veio, só que no meu caso um gosto mais de hobby, e para o meu pai um gosto mais de estudo na altura de estudante. Claro que não fez carreira na literatura, mas sim tinha esse intuito de estudo. Mas sim, essa exposição a todo tipo de saber veio de muito cedo dos meus pais, obviamente, e também do meu irmão, também de letras. Tu ainda não terminaste o curso, Tiago. O que é que tu pretendes fazer quando terminares? Seguir uma carreira mais académica ou dedicar-te? Sim, neste momento pretendo acabar a licenciatura agora nos próximos meses e a partir daí fazer mestrado, continuando na FLUP, porque realmente é uma excelente instituição na minha área. E tem um mestrado tão bom como a licenciatura, na minha opinião, de fora, obviamente, mas sim, é esse o objetivo. Quanto à carreira académica, é um pouco ainda cedo, se calhar, para dizer no sentido de carreira, mas sim, esse seria um objetivo principal. Muito bem. João, como é que era a FLUP no tempo em que estudou lá? Era uma FLUP bastante diferente daquela em que o Tiago estudou. Era totalmente diferente. Está a estudar ainda, não é? O Tiago ainda está a estudar lá. Eu creio que, se calhar com algum exagero da minha parte, mas que estamos a falar até de duas instituições completamente diferentes. Porque também são dois tempos diferentes e dois contextos sociais e nacionais diferentes. Eu estudei na FLUP, na segunda metade dos anos 80, portanto eu licenciei-me em 90, numa altura em que o país era muito mais pobre, mas havia, por exemplo, muita oferta cultural na cidade do Porto. A cidade do Porto era também uma cidade completamente diferente daquilo que é hoje, ainda não era este grande destino turístico, esta cidade da moda e de uma série de outras coisas, mas tinha, por exemplo, uma oferta a nível de cinema, de teatro, de tertúlias, que praticamente desapareceu e nas quais a Faculdade de Letras desempenhava um papel muito importante. Eu lembro que havia algumas publicações literárias, por exemplo, na cidade do Porto, em que professores e até alunos da faculdade tinham iniciativas culturais conjuntas com agentes da cidade, como agora se diz. E isso perdeu-se. Perdeu-se ou atenuou-se, pelo menos. Hoje vivemos numa sociedade e também numa universidade e também numa faculdade mais especializada, mais, no caso da faculdade, mais escolarizada. A dimensão, digamos, escolar da faculdade é muito mais importante. Eu não diria fechada, é como digo, os tempos são outros, mas eu lembro-me que, por exemplo, na faculdade, quando eu era estudante da faculdade, havia uma percentagem muito grande, maior do que hoje, estou a falar intuitivamente, mas
penso que isto é facilmente comprovável, de estudantes deslocados. Eu tinha colegas que vinham do Alentejo, do Algarve, das ilhas, de todos os concelhos do norte do país, e a faculdade era para todos nós ali uma experiência de socialização com poucos meios. Estou a falar agora, por exemplo, de acesso a comprar coisas ou a fazer viagens, como hoje eu vejo os meus alunos, vão passar fins de semana aqui e ali, e na altura não havia nada disso. Havia um sentimento também de grande pertença e de grande... isto pode parecer assim um bocadinho... um bocadinho inapropriado, mas havia um sentimento de família e de cumplicidade entre as pessoas que eu creio que se esbateu um pouco. Mas isto não é um lamento, atenção, é uma constatação e, como eu disse, assim como a faculdade é diferente, o mundo é diferente, portanto, mas não tenho dúvidas em dizer que a faculdade que eu conheci em 1986 parece um outro mundo, uma outra realidade que não é a de 2023. Até porque a FLUP onde tirou o curso não era onde o Tiago está agora, não é? Era outro edifício, noutro sítio, portanto, tudo isso, eu acho que esta aqui começou o quê? Nos anos 90, talvez? 95. Ok, exatamente. Eu ainda me lembro da mudança de edifício. Eu concluí a minha licenciatura na faculdade aí do Campo Alegre, onde vocês estão agora, e ainda trabalhei 1 ano e meio, 2 anos no atual edifício, e depois conheço aquele edifício desde o primeiro dia. Portanto, sim, e do edifício do Campo Alegre eu guardo assim umas memórias que um dia pretendo passar a escrito, mas são memórias muito boas. E, Tiago, o que é que vocês costumam falar destas diferenças em termos de espaços? Estás a ter agora professores que foram colegas do teu pai ou mesmo professores do teu pai? O que é que vocês costumam falar sobre a faculdade em casa? Sim, há sempre essa partilha de experiências, tanto quanto a pessoas, como quanto à instituição em si, e à evolução e aos alunos de certos cursos e a cursos em si e a departamentos e tudo mais. Claro que tentamos sempre o meu pai tenta sempre não me influenciar nas opiniões mais acérrimas que possa ter, mas temos sempre essas conversas sobre o espaço e sobre as diferenças e sobre a diferença que é ser um aluno, que há entre ser um aluno de universitário agora e entre ser um aluno universitário na geração do meu pai. Isso é sempre notável e nós gostamos sempre de partilhar essas experiências. Sim, estamos a falar em 2 épocas muito distintas, não é? Mesmo como o pai já disse, em termos culturais, em termos sociais, eram 2 épocas muito diferentes. E isso, claro, também se reflete depois na academia, não é? Na faculdade. E em relação à vossa formação, vocês sentem que a formação agora é diferente? Que tiveram... Quais são as principais diferenças? Embora o João continue ligado à academia, portanto, se calhar não nota tanto, conhece a evolução, mas não nota tanto essa diferença. Mas agora, se perspectivar aquilo que era no seu tempo as aulas, com as aulas que o Tiago tem, o acesso à informação, as tecnologias, quais são assim as principais diferenças que vocês destacam? João? Também estamos a falar de 2 mundos completamente distintos. Eu creio que quando eu fui aluno da Faculdade de Letras, a tecnologia mais avançada, a tecnologia pedagógica, educativa, que nós tínhamos mais avançada, era o retroprojetor. Portanto, um professor que usasse acetatos, né? Era um professor excepcional, era assim um professor que estava a par dos seus tempos. Mas devo dizer que a formação que tive na faculdade, naqueles anos, foi uma formação de exceção, era excepcional. Eu tive professores que eram, mais uma vez, naqueles tempos que nós vivíamos, uma espécie de foco de luz num país que ainda tinha muitas áreas de cinzento e muitas áreas de escuridão e realmente houve professores que, no meu caso, e creio que no caso de muitos colegas meus,
abriram muitos horizontes, fizeram-nos ver muitas coisas que havia na vida e no mundo e que de outra forma teríamos conhecido, se calhar, noutro ritmo e de outra maneira. Não havia internet, é verdade, não havia, mas havia, por exemplo, uma biblioteca que era uma biblioteca excepcional, como aliás continua a ser, E a participação de todos na construção do saber era uma aventura diária, havia muito mais, havia muito interesse e muito entusiasmo, um certo entusiasmo até um bocadinho pueril, que entretanto também foi conhecendo outras formas. Eu não estou a dizer que a formação e o ambiente e os professores naquela altura eram melhores do que agora, são diferentes, mas eu conheço, digamos, estes dois marcos do que foi o ensino da Universidade do Porto e do que é o ensino da Universidade do Porto, e consigo fazer uma comparação pessoal, isto é quase físico em mim. Também tive professores de quem gostei menos, também tive disciplinas que achei menos interessantes, mas nós na vida aprendemos com as boas e com as más experiências, e devo dizer que hoje também, e conhecendo até, por exemplo, estando agora aqui em Macau há quase um ano, conhecendo aquilo que é a formação que é oferecida noutras universidades, a formação que é posta à disposição dos estudantes e dos investigadores da Universidade do Porto, continua a ser uma formação de altíssimo nível, e a Universidade do Porto continua a ter um papel muito importante, por exemplo, no fomento do espírito crítico dos estudantes. É algo que eu considero ser uma marca que não se alterou muito ao longo dos anos. Eu lembro-me e é algo que eu digo muitas vezes até com um certo orgulho. Eu era estudante de linguística, de literatura, e lembro muito bem que era uma espécie de política implícita do ensino na altura, na Faculdade de Letras, os alunos serem sempre postos perante 2 ou 3 hipóteses explicativas para o mesmo problema e eram levados a avaliar criticamente todas essas alternativas. Isso hoje, tanto quanto é do meu conhecimento, continua a ocorrer na Universidade do Porto. Em vez de haver digamos, um doutrinamento até teórico ou disciplinar das pessoas, há esta abertura de horizontes que, tanto quanto eu sei que continua a existir, eu digo tanto quanto eu sei, porque continuo a ser professor da faculdade e tenho um filho que é aluno da faculdade, portanto, apercebo-me de que nisto, que é uma espécie de pedra de toque da Universidade do Porto, pouco mudou, felizmente. Portanto, os alunos ainda continuam a ser confrontados com várias teorias, com vários quadros, com várias abordagens, o que nos dá mais informação, mais responsabilidade crítica no momento de tomar decisões e de fazer escolhas, e isso eu não vejo, por exemplo, noutras universidades, às vezes até universidades muito cotadas, muito reconhecidas, mas que estão às vezes alinhadas com uma certa corrente, com uma certa teoria. Estou a falar agora até no caso da linguística, que é o meu caso, não é? Por exemplo, quando eu digo que falamos de 2 instituições e de 2 tempos diferentes, no fundamental muita coisa se mantém. E, por exemplo, esta é uma marca que eu vejo com muita alegria que ainda se mantém. Tiago, concordas com isto que o teu pai diz? Sentes este orgulho e sentes toda esta competência, não é? Que o teu pai diz que a Universidade do Porto tem? Sim, a minha experiência é mais curta e também só posso falar mais do meu curso em específico do que da universidade em geral ou sequer da faculdade em geral, mas sinto muito essa vontade de questionamento por parte dos professores em relação aos alunos. Continua a ser uma presença constante e haver professores que metodologicamente têm visões muito diferentes daquilo que a filosofia é, de diferentes áreas, e os alunos são expostos a todas elas e ao longo do percurso vão encontrando algo com que se identificam mais umas coisas, menos noutras, mas concordo que realmente é um traço que, pelo menos agora, ainda está bastante presente no curso de filosofia e provavelmente na FLUP toda.
E o retroprojetor já praticamente não se usa, acho eu. Sim, nesse aspecto acho que é onde se nota uma grande diferença. Um aluno universitário hoje é uma conta de e-mail também, é uma conta de Zoom nos últimos anos e realmente esse impacto das tecnologias, especialmente o uso constante de internet, é uma marca gigante do ensino superior atual. Além do acesso à informação, não é? Que passou a ser muito mais rápido, não sei se mais preciso, não é? Porque isso depois temos que perceber onde é que se vai buscar as fontes, mas passou a ser pelo menos mais ágil, não é? Esse acesso à informação. Daquilo que nós falamos com outros alumni, mais do tempo do teu pai, não é? Do João, é que, e até mais antigos, é que, por exemplo, tinha que se pedir aos autores informação, tinham que andar a pesquisar toda aquela bibliografia. Hoje vai-se à internet, não é? Ou há uma biblioteca digital, ou é tudo muito mais rápido, não é? Muito mais fácil. Sim, isso é uma diferença completa, mesmo a fotocópia já se tornou uma coisa muito obsoleta quando era uma das principais fontes de conhecimento e de estudo na altura do meu pai e mesmo mais recentemente ainda. Mas agora com a internet e lá está a biblioteca que também tem a componente digital igualmente boa de acesso por VPN e tudo mais, isso mudou muito o método de ser aluno universitário. Ainda se usam sebentas, Tiago, ou não? Na minha área não. Há substitutos mais ou menos semelhantes, mas sim, a sebenta é uma palavra que já não faz parte do vocabulário. Que no tempo do João era muito normal, não é? Ter as sebentas. Devo dizer que em letras não. Okay. Em letras não se usavam sebentas. Parte daquilo que eu dizia há pouco, não é? De fomentar o espírito crítico, o espírito de busca, o espírito de questionamento, que foi uma palavra que o Tiago usou agora. Nós éramos incentivados a procurar a procurar conhecimento em fontes diversas, a procurar as próprias fontes, em compará-las, e não havia sebentas, não havia. Eu lembro-me que nesses anos eu ia tendo às vezes uns pequenos empregos para juntar algum dinheiro, e um emprego que eu tive era na Faculdade de Medicina. Passar as sebentas na Faculdade de Medicina, sim, havia sebentas nessa altura. Não sei se ainda há ou não. E eu tinha uma amiga que era estudante de medicina e portanto, ela ofereceu-me aquela possibilidade de irmos passar. Os próprios professores passavam os seus as suas sebentas escritas à mão e depois havia uns estudantes que passavam aqueles apontamentos, digamos assim, em máquina de escrever e depois eram fotocopiados, que era a grande tecnologia da altura. O Tiago também já disse isso. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz aquilo, eu fiquei muito surpreendido, porque em letras aquilo seria inimaginável. Isto é, haver um livro único autorizado pelo professor, digamos assim, naquele caso até era escrito pelo professor, que era o fim, o meio e o princípio, o meio e o fim de todo o conhecimento que um aluno tinha que adquirir para ter boa nota no exame. Nós em letras tínhamos, e continuamos a ter, felizmente, uma abordagem completamente oposta. Portanto, não havia sebentas. Nós, nem sequer nas disciplinas, digamos assim, mais objetivas e mais técnicas, como as de linguística, né, que são mais objetivas do que as de literatura, em termos até de conteúdos e de metodologias, nem nas disciplinas linguísticas tínhamos um livro de texto, um manual só. Tínhamos vários... Tínhamos a obrigatoriedade até, éramos incentivados a recorrer a várias fontes. Havia na altura uma oficina gráfica, chamava-se assim, portanto havia um centro de cópias. No fundo, havia dois, havia um da Associação de Estudantes e havia um da própria faculdade, onde os professores deixavam, por vezes e com muita frequência, não propriamente resumos da matéria, ou nada disso, era, às vezes capítulos de livros, ou sobretudo era a bibliografia, portanto capítulos de livros em todas as línguas, mas a sebenta nunca existiu, felizmente, na Faculdade de Letras.
Engraçado, eu falei disso porque nas outras faculdades realmente era uma prática muito comum, não é? Ver os apontamentos, passarem os apontamentos entre si. O que é que, João, o que me... Tínhamos apontamentos de colegas. Os estudantes escreviam apontamentos e havia... Eu não assistia às aulas todas a que devia ter assistido, devo dizer. Por várias razões, porque havia muitas disciplinas a que eu não assistia às aulas todas. E pedia muitas vezes apontamentos dessas aulas a colegas, assim como cedia os meus apontamentos. Mas isso era apenas um princípio. E os apontamentos eram basicamente para nós sabermos o que é que tinha sido dado naquela aula a que faltáramos, qual era a perspectiva do professor perante um determinado problema, mas não era uma fonte de conhecimento propriamente dita, era mais uma fonte de informação deste nível, não é? Uma espécie de sumário, de registro daquilo que tinha sido lecionado. Uma orientação, não é? Uma orientação, mais ou menos. João, o que é que acha que a vossa geração deixou para as gerações seguintes? Em termos académicos? Em termos académicos e mesmo em termos de conhecimento geral, mesmo em termos de boas práticas, sei lá, não só na academia, mas também do ponto de vista pessoal, não é? O que é que vocês acham que deixaram? Bom, eu acho que a minha geração deixou às gerações seguintes, e devo dizer que não foi por culpa da minha geração, um mundo mais difícil. Hoje em dia eu tenho muita pena de ver alunos formados com... Hoje em dia a quantidade de alunos com o grau de mestre, com o grau de doutor, portanto a quantidade de pessoas em Portugal que têm mestrados e doutoramentos é incomparavelmente superior à que existia no meu tempo. Nos anos 80 e nos anos 90 faziam mestrado e doutoramento as pessoas que estavam na carreira universitária porque eram obrigadas a fazê-lo e porque era entendido que a investigação era uma espécie de privilégio da academia. Hoje em dia, qualquer pessoa, qualquer jovem na idade do Tiago, por exemplo, ou na idade dos meus alunos, faz um mestrado e muitos deles prosseguem para doutoramento. Portanto, nós nunca tivemos uma geração tão qualificada como a que temos. E depois, o que vemos é que esta geração não encontra saídas profissionais com uma segurança de emprego, com um nível de remuneração compatível com aquilo com o conhecimento que irem. No meu tempo, a vida era muito mais fácil nesse ponto. Vivendo nós num país muito mais pobre e numa sociedade muito mais fechada em certos aspectos, olhando para aquilo que foi a minha experiência e a experiência de muitas pessoas que concluíram cursos de letras, digamos assim, na minha geração, naqueles anos imediatamente anteriores e seguintes, as pessoas terminavam uma licenciatura e muito rapidamente, quando eu digo muito rapidamente, é uns meses depois, umas semanas depois, às vezes até durante a licenciatura, obtinham colocações justamente remuneradas ou dignamente remuneradas em áreas relacionadas com a sua área de formação, nomeadamente no ensino, no caso das faculdades de letras. Portanto, acho que o que a minha geração deixa às gerações seguintes, e volto a dizer, não por culpa da minha geração, ou pelo menos não por culpa total da minha geração, é uma sociedade menos reconhecedora na prática daquilo que essa geração merece. E eu digo isto com alguma mágoa. Né? A atual geração é a geração muito mais maltratada a este nível, é mais bem tratada a outros níveis, mas a este nível é uma geração muito mais maltratada do que foi a minha geração, que tinha perspectivas de segurança e de reconhecimento profissional muito mais sólidas. Bom, mas isto é assim em termos mais gerais. Pensando naquilo que é a Faculdade de Letras e aquilo que a minha geração poderá ter deixado às gerações seguintes, eu acho que sou um privilegiado, porque eu fui aluno da Faculdade de Letras e um aluno muito envolvido nas questões da vida da Faculdade de Letras, num período muito aceso. Era um período de muitas mudanças. Eu fui dirigente associativo também, portanto, fui presidente da Associação de Estudantes e desempenhei outros papéis.
numa altura em que se vivia uma certa ebulição dentro da própria faculdade. Por exemplo, na época em que eu fui aluno e também dirigente associativo da Faculdade de Letras e com dirigentes que vieram antes de mim, imediatamente antes de mim, que se criaram na Faculdade de Letras os chamados ramos profissionalizantes. Eu, quando entrei na faculdade em outubro de 1986, havia 4 ou 5 licenciaturas, portanto, História, Filosofia, Línguas, e não havia nenhuma profissionalização disponibilizada aos estudantes. E foi muito graças à luta estudantil de muitos, de toda a comunidade estudantil, aliada, depois unida. Eu lembro-me de ter participado em muitos encontros nacionais de dirigentes associativos e muitos de instituições ligadas à formação de professores, por exemplo, que fizemos muitas ações. Agora não temos tempo para estar aqui a falar muito sobre isso, mas que, no fundo, forçaram as autoridades nacionais e as autoridades académicas de várias universidades e da Faculdade de Letras e da Universidade do Porto, em particular, a integrar nos seus currículos a formação de professores, a formação de tradutores, por exemplo, na área das línguas eram as principais. E que era uma coisa muito mal vista na altura. Eu hoje até vejo às vezes com alguma surpresa alguns colegas meus muito entusiasmados com a formação de professores na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e que nessa altura achavam... Eu nunca me esquecerei da frase de um colega que dizia: a Faculdade de Letras não é um magistério primário. E nunca será um magistério primário. Porque havia muito um certo preconceito social, não sei, classista, não faço ideia. A universidade devia fornecer o conhecimento em estado puro e tem essa valência, obviamente, e uma universidade como a do Porto tem que a ter. Mas isso foi também uma dinâmica muito própria, de um tempo muito próprio, em que os estudantes também tinham um envolvimento muito especial com a vida das instituições. Eu hoje vejo que o movimento associativo não tem, digamos, o peso que tinha nessa altura, e eu digo isto, e agora há um bocado eu falava de mágoa daquilo que deixava para a geração seguinte, mas agora falo de orgulho. Muito do que foi a mudança de paradigma do ensino na Faculdade de Letras por volta dos anos 90 deve-se à minha geração. E eu tenho muito orgulho em ter participado em algumas atividades e movimentos que também introduziram mudanças para melhor, para um ensino mais alargado, um ensino mais próximo da realidade da vida, um ensino mais moderno, se quisermos assim, pelo menos naquela altura. Tiago, primeiro, sentes isto? Sentes que o teu pai deixou tudo isto e a geração dele deixou tudo isto para vocês? Sim, as partes positivas principalmente, mas também a parte negativa, por isso é que no início também tive a dúvida de falar da carreira académica, porque sei, como muita gente da minha geração, a dificuldade que hoje em dia é entrar nesse tipo de profissional académico, enquanto que na geração do meu pai era mais fácil e essa facilidade acabou. A geração dos meus professores, os mais novos, são mais ou menos da idade do meu pai, ou seja, são dessa geração que entrou e que, entretanto, deixaram de entrar novos professores. Portanto, sei esse ponto negativo também, mas o ponto positivo também tenho muito orgulho que tenha sido deixado. Realmente, felizmente, muitos colegas meus e pessoas que andaram comigo no ensino secundário que sonharam e entraram no ensino superior e nunca os pais deles não teriam essa possibilidade, nem poderiam sonhar com isso. Não era sequer uma opção prosseguirem os estudos para além do 12º. Alguns, se calhar, nem chegaram ao 12º ou ao fim do ensino obrigatório na altura. Portanto, os dois pontos são pontos com os quais concordo inteiramente, sim. E o que é que tu achas que a tua geração pode vir a deixar para as gerações seguintes? Eu sei que também estás na Associação de Estudantes, não é? Não, Associação de Estudantes okay. Não. Estou num núcleo de estudantes do meu curso, que pronto, é outra das diferenças do tempo do meu pai, em que a Associação de Estudantes era um órgão muito mais sólido, comum, enquanto agora há muito essa diferença de núcleos específicos de cada grupo.
que estão aliados, sim, a uma associação de estudantes maior e com uma estrutura muito maior que a dos pequenos núcleos, mas os núcleos acabam por ocupar certas lacunas que a associação de estudantes, ao longo do tempo, foi deixando Sim, estão mais próximos, não é? Digamos, sim, daquilo que são as necessidades dos vários mais núcleos, especializados. vários grupos, exatamente. E eu, quando disse Associação de Estudantes, estava a pensar mais que estavas também neste movimento estudantil, não é? Mas o que é que tu achas que a tua geração pode deixar agora, ou que está a deixar para as gerações seguintes? Poderá vir a deixar? Ainda estás a estudar, não é? Pois, essa se calhar é uma pergunta que vai certamente mudar nos próximos anos, quando me envolver noutros tipos de perfis, para além dos alunos de licenciatura. Mas eu acho que realmente, se há coisa que tem de mudar, é uma certa postura relativamente a esse difícil acesso de carreiras universitárias. Aquilo que um aluno universitário é um papel sempre em mudança e que terá de mudar outra vez, porque o que está a acontecer é muitos alunos da licenciatura que ainda bem que estão a fazer a licenciatura, mas que não conseguem ver um futuro academicamente viável de maneira profissional. Portanto, o que vai acabar por acontecer é muitos alunos com muitos graus e excelentes alunos a não conseguirem continuar esses estudos de maneira profissional, e isso tem de mudar a partir da licenciatura, e considero que será um dos pontos que a minha geração, ou mais ou menos as gerações logo imediatamente a seguir, terão também de repensar isso, aquilo que um aluno universitário é e o futuro de um aluno universitário. Muito bem. Que mensagem é que gostariam de transmitir aos colegas diplomados e a toda a comunidade académica da Universidade do Porto? Se calhar começo pelo João. Eu acho que sou um mau mensageiro, mas eu acho que há uma mensagem importante e eu não vou dizer nada de inovador, mas eu continuo a achar que a Universidade do Porto é uma excelente universidade. E até por vários papéis que desempenhei na vida, tive a oportunidade de conhecer muitas instituições universitárias em muitos países e continuo a achar que há um traço único da Universidade do Porto, que é realmente este inculcar da paixão pelo conhecimento e este compromisso de criar espíritos livres dentro da sociedade e de contribuir assim também para um mundo melhor. E o ensino e a investigação que são feitos na Universidade do Porto, isto pode parecer um slogan, mas não é, são realmente de altíssima qualidade, com desníveis entre disciplinas, entre cursos, entre faculdades, não sei. O que eu quero dizer é que não quero passar aqui a ideia de que acho que agora os professores da Universidade do Porto e os alunos da Universidade do Porto são todos o supra-sumo de tudo. E ainda bem que não são, porque eu não gosto muito desses modelos baseados na genialidade e naquela palavra que há uns anos era muito usada, que era a excelência. Eu acho que a universidade tem que ter lugar para todos, para os muito bons, para os médios, e também temos essa função, e acho que a Universidade do Porto também a desempenha muito bem. Isto é, trabalhar com todos os perfis de estudante e fazer com todos eles aquilo que é preciso fazer. Portanto, e dizendo isto, a mensagem eu não gosto muito da palavra mensagem, mas a nota final que eu gostaria de deixar era essa, os atuais estudantes da universidade devem sentir-se realmente privilegiados por fazerem parte de uma comunidade tão importante para o conhecimento, tão importante para o país, tão importante para a região, tão importante para o mundo de língua portuguesa, tão importante para a Europa e para o mundo. Aqueles alunos do ensino secundário que continuam a alimentar o sonho de um dia virem a ter uma qualificação superior, que é um sonho, o Tiago também já disse isso, que pessoas na minha geração não tinham todas. Eu lembro dos meus colegas de ensino secundário,
secundário apenas uma percentagem muito baixa seguiu para a universidade. Portanto, pensando agora nos alunos do ensino secundário, eu disse que poucos seguiram para o ensino secundário, mas queria dizer que poucos seguiram para o ensino superior. Os alunos do ensino secundário que estejam a ponderar uma escolha, ponderando a Universidade do Porto, podem saber que vão encontrar uma universidade muito exigente, muito atualizada, muito vibrante e muito desafiadora. E também com muitas decepções e muitos desgostos e muitos desamparos, mas isso faz parte da vida, não é? Não há instituições perfeitas, não há mundos perfeitos, não há pessoas perfeitas e ainda bem que não as há. E por isso a minha mensagem é esta, é uma mensagem de uma apreciação muito positiva da Universidade do Porto, mas francamente positiva. Obrigada, João. Tiago, que mensagem é que gostarias de deixar para os teus colegas que estão a terminar o curso e para todos os diplomados da Universidade do Porto? Acho que também me baseio naquilo que foi dito pelo meu pai agora, que realmente a Universidade do Porto é uma excelente casa. Eu passei por 2 instituições e tenho sempre pontos positivos a dizer. Claro que há sempre pontos negativos, como também já foi sublinhado, mas isso faz parte da vida, claro. Mas posso dizer que nunca ponderei outra escolha, mesmo na mudança de curso, que não a Universidade do Porto. E por mais razões do que as de proximidade, porque realmente eu sabia que teria sempre uma boa oferta nas áreas que escolhi, nas diferentes. Portanto, acho que para futuros alunos, ou para alunos que estejam agora na licenciatura, realmente acho que só podemos sentir um certo orgulho também de estar nesta instituição, de nos envolvermos naquilo que é a Universidade do Porto. E para os diplomados também acho que há acho que tem de haver um certo sentimento de agradecimento a uma instituição como esta, que realmente é uma das principais universidades do país e uma universidade muito importante precisamente no norte do país. E acho que há sempre esse sentimento de, pelo menos, um agradecimento ou um acolhimento na Universidade do Porto. Bem, muito obrigada, Tiago. Obrigada, João, por estar connosco desde Macau. Pedimos aos ouvintes também qualquer questão técnica que possa ter havido, mas realmente o João está desde Macau connosco, num fuso horário de 8 horas diferentes, por isso agradeço por ter mudado a sua vida para poder estar connosco aqui hoje. Muito obrigada aos dois. Obrigado. Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.